Muito bom dia, amigos do Facebook. Já estamos aqui oficializando a entrada do programa Deu Felicidade. Por enquanto, eu e o Cid e a Neivane chega daqui a pouquinho. Está cuidando do paizinho, né? Meio adoentado, com seus dodóis. Mas nós vamos levar hoje uma mensagem de luz para os nossos corações. Vamos entender um pouquinho o porquê das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né? As provas que às vezes nós mesmos escolhemos, né? Porque o arrependimento, expiação e reparação é a caminhada para que as manchas do corpo físico, que as manchas do corpo espiritual se desfaçam através das dificuldades, geralmente materiais. Né, Cid? É isso aí. Muito bom dia a todos, então. É muito prazeroso estar aqui mais este domingo. E como o Zeca muito bem falou, hoje nós vamos estudar um pouco de tudo que acontece na nossa vida, as nossas dificuldades, o que nós podemos fazer para daqui para frente melhorar as nossas condições espirituais. Enfim, é todo esse fermento que nos impulsiona ao crescimento, ao entendimento. Então, sejam todos bem-vindos e é muito gratificante estar aqui com vocês. Muito obrigado. Isso. Daqui a pouquinho, então, estamos quase começando. Temos mais alguns apoiadores, mas o programa Deu Felicidade está começando. Até que ela não veio, eu uso esse, Zé. Isso. Faça uma aula experimental gratuitamente. Venha você também para a Academia Antares Fitness. Estrutura profissional feita para você. Os amigos que nos acompanham, desde já o nosso agradecimento do fundo do coração. Essa energia que nós somamos, né, das boas vibrações, do bom pensamento, é que muda a psicosfera do nosso planeta. O programa Aldeia Felicidade está começando. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz, uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Sê sábio, investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Minhas saudações, ou nossas saudações a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte, que nos acompanha aqui da nossa região, Rodeio, Ascurra, né? Através da Trentina FM 98,3, mas também através dessa ferramenta tão especial que é o Facebook, que são as redes sociais de todos os lugares. Um beijo grande para todos vocês. O programa Aldeia Felicidade, debate, geralmente é sempre no último domingo de cada mês. Domingo passado não pudemos realizá-lo, então faremos hoje, eu, a Neivane e o nosso grande amigo Sidney Filagrana. Essa mensagem de luz que esperamos tocar os corações de cada um, antes tocou os nossos, na preparação desse estudo. E queremos e pedimos que o Criador Absoluto, nosso Pai, e nosso Mestre Guia Jesus, governador espiritual do planeta, possa fazer-se sentir no coração de todos vocês. O programa Aldeia Felicidade está começando e vamos falar hoje sobre provas e expiações. Nós sabemos hoje, através da espiritualidade amiga, dos emissários do Cristo,
que o planeta Terra já foi um planeta primitivo. Estamos passando por uma fase, às vezes, difícil para todos nós, porque nós estamos colhendo o que nós semeamos no passado. Então, estamos no planeta de provas e expiações, mas numa grande transformação. Né? Estamos adentrando o mundo de regeneração. Não é que o mal não vai existir, mas nós, reconciliados com o Pai, teremos a força necessária para caminharmos justamente através dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. O Evangelho vivo, Jesus Cristo no meio de nós. Ele esteve no meio de nós. O arquiteto sideral que elaborou o planeta Terra para que todos nós usufruíssemos das belezas e das situações necessárias para o nosso burilamento, para o nosso adiantamento. Não é, Neivane? Bom dia a todos, Flores do Dia. É um prazer estar aqui novamente. Cheguei um pouquinho mais atrasada, mas estou aqui tentando me auxiliar e poder também auxiliar a esclarecer a todos. Enquanto o Zeca iniciava a fala dele, me veio algo na mente, né? Como ele falou, estamos num planeta de provas e expiações. Estamos saindo, na realidade estamos na transição, né? Para um planeta melhor, né? Isso, mentalmente, se a gente muda a nossa mente, também mudaremos o nosso ambiente. Um planeta mais regenerado. E eu lembrei numa parte da Bíblia, né? Quando dizia da tal terra prometida, estão lembrados? Né? Da terra prometida, lá na época de Moisés ainda, né? Que Moisés também veio para começar a abrir os caminhos para uma religião única. E apresentar um Deus único, né? E apresentar um Deus único. E essa terra prometida começa primeiramente dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos, o que a gente pensa, o que a gente age. E a partir do momento que a gente mudar ações e sentimentos, a terra prometida se aproxima. Essa terra prometida é onde exista menos desigualdade, onde exista mais amor, mais compreensão, onde não exista ganância, uns poucos com tudo e a grande maioria sem nada. Então, é nisso que o Espiritismo vem nos esclarecer. O que está ali na Bíblia, muitas vezes, de uma forma metafórica, ele vem e esclarece. A Terra Prometida não é um mito, é uma realidade. Mas não vai cair assim, ó, plim, lá do céu. Tem que iniciar dentro de cada ser humano. Mas como? Mudando o meu dia a dia. O que a gente tem que ter em mente? Nós estamos aqui para evoluir. Para evoluir, não é só ganhar dinheiro, não é só pensar na minha família. Então, para evoluir, eu tenho que pensar assim, ó, eu estou aqui, eu tenho que pensar em quem está ao meu redor. O que eu posso auxiliar os outros? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Certo? Não é, Cid? É isso aí, muito bem. Bom dia a todos, então. Muito prazer e satisfação estarmos aqui mais uma vez nesse programa. E complementando o que o Zeca e a Neivane falaram, a gente acrescenta também que nós sempre pensamos assim, meu Deus, esse mundo tem que mudar, onde vai parar esse mundo? E a gente não se dá conta que o primeiro a mudar somos nós. É o nosso mundo, né? É o meu mundo. Então, é a mesma questão de tudo é assim, né? Não tem como o mundo mudar, mas você pode, comece a partir de você. Porque a partir do momento que você muda, você começa a enxergar as coisas de outra maneira, o mundo automaticamente se muda também. Exatamente. Se a gente é acostumado a olhar só o mal, eu mudo isso em mim, não quero só ver as coisas boas, depois de um determinado tempo eu vou começar a ver só as coisas boas do mundo. E assim sucessivamente. E as provas e expiações nada mais são que esse mundo que nós merecemos, nós estamos aqui porque nós merecemos, como o Zeca falou no começo, mas é a oportunidade, e através desses estudos, do que os irmãos espirituais nos trazem, é essa oportunidade de nós despertarmos, de ver que tudo que nos acontece de dificuldades aqui não é culpa de Deus.
Fui eu que plantei lá no passado e hoje estou colhendo. Então essa é a minha expiação. E como é que eu posso mudar o meu amanhã? Começando a acertar daqui em diante. Então a felicidade depende de nós. É eu fazer as coisas certas agora, daqui para frente, para que lá no meu futuro, numa próxima encarnação, as coisas sejam mais fáceis e mais claras para nós. Exatamente. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Mas a sensibilidade dessa situação está no coração de cada um. Porque Jesus estava num planeta de provas e expiações. Mas ele é um ser de luz, o único espírito puro que esteve entre nós. Já habitante de planetas ditosos, planetas felizes, que nós, por enquanto, não temos nem condições, né, de restabelecer uma sintonia, porque não temos essa possibilidade de adentrarmos um mundo tão feliz, né? Joana de Ângeles, a mentora espiritual dos trabalhos de Valdo Pereira Franco, que foi Joana de Cus, à época do Cristo, foi Santa Clara, com Francisco de Assis, uma das encarnações de Chico Xavier, nos diz que se tem uma fatalidade na vida de todos nós, como espíritos, é a perfeição. Nós só sofremos porque temos imperfeições. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. Então, assim, Jesus era feliz? Não tenhamos certeza. O homem Jesus foi a situação que ele escolheu para trazer os ensinamentos de Deus, nosso Pai. Ele é a Boa Nova encarnada. Esteve entre nós nos trazendo essa possibilidade também de realizarmos as suas ações. Foi ele que disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E está aí o progresso, a evolução, como uma das dádivas de Deus para que todos nós nos reconciliemos com o mais alto. A redenção se dá cada vez que nós procuremos o aperfeiçoamento, cada vez que nós sintonizamos com o mais alto. E isso é por conta de cada um de nós. Expiações e provas. O que são expiações? Vamos fazer então um resumo aqui para depois continuarmos o nosso debate e que para todos vocês, queridos ouvintes e queridos facebookianos, possam nos entender. Nós temos um entrelaçamento de ações e inventamos às vezes algumas palavras para nos situarmos. E ao longo do tempo, Allan Kardec nunca falou em umbral. Nós sabemos que céu e inferno faz parte da nossa consciência, não é um lugar geográfico. Então nós temos assim, a situação delicada aqui na Terra, encarnados, estamos passando por dificuldades, às vezes não, sempre ocasionadas pelas nossas ações do pretéritos. É um inferno para cada um de nós. Assim é no mundo espiritual também. E usamos palavras como purgatório, umbral, para nos situarmos entre esse mundo de inferno e de céu, que é uma característica que nós temos como espíritos nessa caminhada de aproximação com o Pai. Expiação é pagarmos pelo que nós fizemos no passado. São impostas, né, pela justiça de Deus. Mas a expiação, ela só é pertinente aos corações endurecidos, nos diz Emmanuel. Então nós podemos optar por menos sofrimento quando nos dignificamos pelas nossas ações, fazendo o bem. Tem uma mensagem do Chico Xavier muito linda que diz que quando a justiça de Deus nos procura para acerto de contas, manda a misericórdia divina que se nos encontra trabalhando no bem, suspenda a cobrança por tempo indeterminado. Então, a expiação, esse pagamento compulsório, só é inerente aos corações endurecidos. Nós podemos, sensibilizados pelas necessidades dos que estão à nossa volta, trabalharmos pelo bem, pelo amor, pela paz. Depende de cada um de nós. Provas, às vezes nós mesmos escolhemos, assim como o aluno tem que passar por algumas provas nas escolas, né, para demonstrar o que aprendeu, assim nós na vida. As provas sempre, claro, nos colocam com essa oportunidade ímpar de abraçarmos o Criador absoluto e fazermos pelos pequeninos, como diz Jesus, o que gostaríamos que o mais alto fizesse por cada um de nós. O que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros. O que eu não quero para mim, eu não posso fazer para os outros. Então a expiação e prova está sendo semeada nesse momento. O que eu estou fazendo? Não tenhamos a inocência, a ignorância de achar que podemos prejudicar alguém e não ter que pagar por isso. Jesus nos falou até o último ceitil, até a última moeda adquirida de forma irregular terá que ser paga. Não tenhamos dúvida que Deus, que Pai seria isso, né? Se permitisse que um de seus filhos pudesse ser arruinado pelas decisões de alguém e não ter o devido ressarcimento.
Então, se nós estamos pagando com alguma situação um pouco mais delicada ou bem delicada, não tenhamos dúvida. Agradeçamos ao Deus a oportunidade, porque já temos os ombros fortes para sentir aquela dor. E essa dor sem revolta é que aí sim dignificará a nossa estadia no planeta Terra. É isso aí. Então, cada um segundo suas obras. Tudo o que nós estamos... nós semeamos primeiro nessa existência, em outras, né? E estamos colhendo. O tempo todo, semeamos e colhemos, é o tempo todo. Então, temos que pensar daqui por diante o que eu estou semeando. Que tipo de atitudes, que tipo de atos eu estou semeando. Como o Zeca falou, não tenhamos a ilusão, ficar fofocando o dia inteiro. Não tenhamos a ilusão que nós vamos colher coisas boas. Nós vamos atrair o quê? Coisas ruins. Porque é Deus que castiga? Não. Deus não castiga. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele disse assim, voltem lá, façam o melhor. Só que lembrem, vocês vão colher o que plantaram, certo? Então, assim, tenhamos isso muito em mente. Então, muitas coisas que a gente está passando nesse momento é para o nosso aprendizado. Muitos são desafios, nós estamos provando, né? Nós, no caso, nós temos uma pessoa idosa dentro de casa. Como que eu estou tratando essa pessoa idosa? É um desafio muito grande. Mas a gente não tem que ver essa pessoa idosa dentro da nossa casa como um empecilho. Porque essa pessoa idosa ou é um pai, ou a mãe, ou é um avô. Temos que tratá-la bem, amá-la, respeitá-la, ser grato ou grata a essa pessoa. Gratidão é a palavra-chave, né? Isso mesmo, ser gratos, fazer isso por amor e não como um peso. Nós temos o nosso paizinho lá, né, Zecão? Para nós é uma alegria poder servi-lo, porque ele nos serviu uma existência inteira. Então, comecemos com as pequeninas coisas dentro da nossa casa. Como eu trato meu filho, como eu trato meu pai, minha mãe, como eu trato meu esposo, como eu trato a minha esposa. Fora de casa, sorridente, eu atendo todo mundo. Entro dentro de casa, sou uma pessoa insuportável. O que eu vou colher? Vou acabar destruindo a minha família. E destruindo minha família, eu vou me separar, cada um vai para um canto. A gente não tem em conta quantas pessoas vão sofrer por causa disso. Muitas vezes por falta do diálogo, muitas vezes por falta de compreensão de um dos lados. Porque se todos os... De paciência, né? De paciência. Então, tudo começa pela gratidão e pelo perdão. Não é, Cid? É isso mesmo. E falando em provas e expiações, a partir do momento que a gente sabe de todas essas verdades que os irmãos espirituais nos trazem, como facilita o entendimento, né, do que se passa na nossa vida. Como falávamos antes, né? Então, muitas vezes, pelos desatinos, pelos inconvenientes, pelos acontecimentos ruins na nossa vida, a gente questiona, às vezes, até Deus, por que Deus faz isso comigo? Ou será o inimigo, o diabo? Mas, na realidade, são coisas que eu plantei. Como o Zeca falou muito bem antes, Deus é bom e Deus é Pai. Se eu semear trigo, se eu semear na terra trigo, Deus é tão bom que Ele faz germinar o trigo. Mas se eu semear na terra erva daninha, Deus vai fazer que se brote essa erva daninha. E assim são as nossas na nossa vida, na nossa escolha. Se eu semear coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu semear coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Isso corre por minha conta e ninguém mais. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a coisa muda de figura. Fortalece ainda mais a nossa fé. Porque nos dá certeza que se eu começar a partir de agora a fazer as atitudes, as coisas boas, eu vou colher essas coisas boas. Embora, como o Zeca começou na leitura, no início do programa, né, que ora o que te acontece resulta do passado que não podes remediar,
Então, o que passou, eu vou ter que ajustar, mas o que for daqui para frente, aquilo que for suceder, depende do que eu realizo a partir de hoje. Então, a partir das minhas decisões, a partir de tudo aquilo que o Zeca e a Neivane falaram e outras coisas mais, que cada um de nós tem dentro da própria consciência, a gente sabe no que a gente está errando, está se precipitando, no que a gente está acertando. Então, tudo muda de figura. Então, a nossa vida corre por nossa conta, pelas nossas decisões. E aí, o mais importante e acertado, o que nos seja guia, o que nos serve como ponto de referência? Jesus Cristo. Eu gostaria, antes do comentário da Neivane, falar um pequeno texto da Revista Espírita, edição de setembro de 1863, que fala assim: as misérias deste mundo são, pois, expiações pelo seu lado efetivo e material e provas pelas suas consequências morais. Qualquer que seja o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo: a melhoria do espírito. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípio de uma questão de palavra. Isso provaria que se liga mais importância às palavras do que às coisas. Então, muitas vezes nós compreendemos e entendemos a situação delicada como expiação. Estou pagando por um erro do passado. Junto com ela vem a prova, que quando transformada nessa relíquia amorosa do ensinamento do Cristo, transforma também o que eu sou. Porque nós apenas estamos, Cid, Neivane e Zeca, nós só estamos assim. Nós somos espíritos, criaturas imortais, aí sim criados à imagem e semelhança de Deus. Qual é a melhor simbologia para o espírito que nós temos? Uma centelha de luz. Né? Esses espíritos elevados como Jesus, né? Eles não têm mais o corpo espiritual como nós temos, né? Não precisam mais reencarnar, são puros. Né? Esteve entre nós por uma grande missão. E olha que missão, né? Transformar os ensinamentos do Pai em evidência física e material, para que todos nós, sensibilizados pela sua atuação, não só pelas suas palavras, mas pelo seu exemplo, também fôssemos tocados e pudéssemos convergir para o lado do amor, da fraternidade, da caridade, que é o único caminho para não passarmos mais pelas expiações. O Espiritismo, como doutrina moral, diz Allan Kardec, tem uma necessidade básica, só uma, que é a de fazermos o bem e não fazermos o mal. Essa é a condição para que todos nós, né, às vezes relutantes ainda, por ignorância, procurando não fazer, mas adiantar o nosso estado de aperfeiçoamento através de fazer o bem, de atentarmos para as necessidades de quem está ao nosso lado, de termos em nosso coração essa possibilidade redentora. E vamos repetir, quando falamos em redenção, é no aperfeiçoamento do espírito. Quanto mais próximos de Deus, menos sofrimento. Tem a lei básica de Deus, nosso Pai, no Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade. Essas três sempre andam juntinhas. Não pode existir justiça sem amor, caridade sem fraternidade, sem a paz, sem o amor, sem a caridade, que é o amor em movimento, né? Retomando então tudo isso, mas eu estou sofrendo tanto, eu estou sendo tentada pelo diabo, o diabo está me carregando para tal lugar, o diabo está... Assim, não adianta colocar, o diabo é uma figura mitológica. O diabo em si, como que foi criado, com aqueles chifrinhos, com rabo, isso não existe. É uma figura mitológica, é só estudar um pouquinho de histórias que se contavam. Então, usaram como figura do mal. É simplesmente isso. O que é tudo isso? Nós somos um bloco de energia condensada. Vibramos o tempo todo, a gente está vibrando. Então, se eu estou pensando, fazendo coisas ruins, nós somos como um ímã. Nós vamos puxar tudo para nós. Não é um diabo. O diabo significa isso, os maus pensamentos, a matriz está aqui. Os maus sentimentos, isso que é o diabo. E claro, a gente vai atrair o quê? Tantas pessoas que estão aqui nesse plano, como num outro plano, pessoas não tão boas. Então, daí você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo. Mas por quê? Por causa dos nossos pensamentos, por causa dos nossos pensamentos. O que eu tenho que fazer, então? Substituí-los. Porque nós também, é uma luta, né, rapazes? Diária,
Porque nós também não somos santos, não somos santos. Nós também ficamos nervosos, nós também ficamos irados. Mas o que temos que fazer nesse momento? Respirar profundamente, pedir perdão e recomeçar. E nunca a gente ficar, às vezes dizer que a gente é um desgraçado, que a gente está sendo perseguido. Isso vai atrair mais coisas ruins, certo? E é interessante nós refletirmos também que se nós vivemos num planeta ainda de provas e expiações, se nós analisamos, a gente só vê as coisas ruins que acontecem e que a gente vê como um vale de lágrimas, mudemos esse pensamento, essa conclusão que a gente acha também do planeta Terra. Modifiquemos os pensamentos, em vez de vale de lágrimas, pensamos assim, um vale de oportunidades de redenção. Mas como assim um vale de oportunidades? Quantos mendigos com fome? Analisando assim, é um vale de lágrimas. Mas que eu comece a fazer a minha parte, uma oportunidade de eu dar comida para quem precisa. Exatamente. E tantas outras coisas. Desde a juntar, a gente sempre fala, um papel no chão é uma oportunidade. Então, começa a partir de nós. Não tem como a gente querer um planeta melhor se não começa por mim. Então, como falamos no começo, Jesus Cristo, o único Espírito puro que habitou entre nós, que veio nos trazer a verdadeira mensagem, ele veio puríssimo e veio aqui no nosso planeta de provas e expiações. Mas ele nunca saiu do planeta da paz, do planeta celestial dele. Nunca. Porque isso é vibracional. Eu posso estar aqui mergulhado no planeta de provas e expiações e já estar no mundo de regeneração. A partir do momento que eu compreendo todas essas coisas, que eu já estou voltado a querer reparar, a querer perdoar e pedir perdão ao que eu tenho que pedir. Quando esse sentimento de amor e principalmente de gratidão, como foi falado antes, e principalmente de reconhecimento de que eu sou devedor e quero me aproximar mais de Deus, de Jesus, através das minhas atitudes, eu já estou no planeta de regeneração, né? Então isso é bastante pessoal também. Está no momento de nós começarmos a refletir bastante sobre isso. É muito interessante e essa doutrina que nos esclarece, que nos abre os horizontes. Nós vamos falar daqui a pouquinho como é que se processa a expiação e a prova. Como é que nós adquirimos esses débitos? Porque os espíritos amigos nos dizem que as duas maiores chagas do planeta são o egoísmo e o orgulho. E Emmanuel diz que o sofrimento é um triturador de orgulho. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Vamos ouvir uma música muito especial e daqui a pouquinho nós voltamos. Então, por que fica ouvindo? Não está aparecendo o pessoal. Eu acho que não está funcionando. Está ao vivo, sim? Será? Onde há dúvida que eu leve Veja uma casa em onde há ódio que eu leve amor, onde há ofensa que eu leve perdão, onde há discórdia que eu leve união, onde há erro que eu leve verdade, onde há desespero. Oração de São Francisco, né? Que nos dá o caminho certo para a nossa reabilitação. Prestemos atenção. Onde há trevas, que eu leve a luz, onde há tristeza, que eu leve alegria. Senhor, Fez de mim um instrumento
para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Dentinha FM, apoio cultural. Rancho Bonito, um lugar diferente para o seu evento. Formaturas, casamentos, festas em geral. Organizamos, preparamos e montamos seu evento. A festa é sua. O trabalho... Fiquem conosco então, já estamos nas propagandas, mas é bem breve, compartilhem. Os apoios culturais. Isso. Que são importantes também, né? Muito importante. Para que mantenham... A rádio, né, que é esse instrumento de comunicação tão importante e que nos dá a oportunidade de levarmos essa palavra adiante. Então compartilhe. Semana passada não podemos estar, na outra semana deu problema na internet, mas hoje estamos retornando com todo o vapor. Então pedimos a vossa colaboração, vossa participação. É muito importante para nós. Nós fizemos esse programa com muito amor, com muito carinho e muita dedicação. Mas é, cara. Sim, sempre nós temos, aos domingos de manhã, às 9h30, a exposição do Evangelho, na Casa Espírita Caminho da Luz, aqui em Rodeio, pertinho da capelinha do Frei Bruno. Todos estão convidados. Também temos evangelização de bebês, sim, bebês, de 0 até 6, 7 anos, né, todos os domingos. E às quintas-feiras também esse estudo, né, e já convidamos para a palestra dessa quinta com Luiz Imat, da Casa Espírita Horizonte de Luz, de Ascurra, que estará conosco, falando sobre providência divina. Também com a palestra nós temos evangelização de crianças e adolescentes, de 7 até 16, 17 anos. Todas as quintas, a partir das 8 horas da noite. E temos os nossos músicos a partir das 7h30. Nosso Cid, o Cris, né? O nosso querido Edson, sempre também trazendo algumas músicas, aquelas que sensibilizam, que tocam os nossos corações e que transformam a psicosfera. Né, Cid? É isso aí. Então convidamos todos vocês, então, na quinta-feira, a partir das 7h30. Já entraremos novamente. Só estamos esperando as propagandas finalizarem. Às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Muito bem. Muito bem, amigos da Trentina FM 98,3 e nossos amigos do Facebook, que nos acompanham nessa manhã tão especial no programa Aldeia Felicidade Debate. Eu, a Neivane e o Sidney, hoje falando de provas e expiações. E vamos ler um pequeno trecho também do livro Entre o Céu e o Inferno, que Allan Kardec nos traz um importante esclarecimento. Arrependimento
expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Nesses termos, a libertação do espírito, ou reparação, indica ser a etapa final da expiação, porque, perante os códigos divinos, não nos é suficiente expiar uma falta. É preciso anulá-la definitivamente da vida do espírito imortal pela prática do bem. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou, ou em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então veja bem, como é que nós absorvemos essa energia trevosa negativa? Vamos dar um exemplo prático. Quando nós maltratamos ou abandonamos um pequeno animal, esses nossos irmãos animais, ele vai passar por medo, por angústia, por fome, por frio. Isso é uma energia trevosa negativa que o corpo espiritual de quem faz absorve. Essa mancha, essa mácula estará no corpo espiritual. E qual a forma de purificá-la? De purificar o corpo espiritual? Mergulhando num vaso físico, usam a expressão os amigos espirituais. Que vaso físico é esse? É o corpo espiritual. Então, do que nós semeamos no passado, nós renascemos às vezes com vários problemas. O que nós chamamos de problemas, que nada mais são do que o filtro, o carvão que é usado para burilar, para aperfeiçoar o espírito. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa semeadura. No momento da semeadura, absorvemos as energias negativas daquele ato. Prestemos bastante atenção hoje. A justiça divina está justamente nessa possibilidade, ou não tem outra alternativa, né? Nós semeamos mal, estamos absorvendo, maculando, manchando o corpo espiritual, que resultará num corpo físico deficitário. Então as doenças, na maioria das vezes, né, são o que nós escolhemos para dignificar o que nós somos de verdade, espíritos, criaturas imortais. Nós sempre falamos aqui que o espiritismo não é a doutrina dos espíritas. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. E tanto eu como você evangélico, você católico, você budista, você ateu é espírito. E o corpo humano é usado por Deus para nosso aperfeiçoamento, para o nosso aburilamento. Acredite ou não, aceite ou não, a reencarnação é a maior demonstração do amor de Deus para que nós nos reabilitemos. Nós contraímos os débitos no passado. Nós matamos, nós roubamos, nós saqueamos, tudo que tem de ruim nós fizemos. Por isso não podemos ficar julgando ninguém que está fazendo isso agora. Agora, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do verdadeiro desgraçado. A expressão pesada, né, que toca os nossos corações, que não deveríamos usar jamais. Mas a expressão desgraçado quer dizer que, como nós entendemos, não é quem está passando fome hoje, não é quem está com as suas limitações físicas e mentais, não é quem está com problemas financeiros. O verdadeiro desgraçado é aquele que está semeando agora, porque colherá os frutos da sua semeadura. Nós voltamos para o mundo espiritual com o resultado das nossas lutas, com a nossa força ou com a nossa fraqueza. A fraqueza o que é? É nós deixarmos contaminar pelo que tem de ruim. Embora a maioria faça uma coisa que não é tão boa, nós não podemos nos deixarmos contaminar pelo que é errado. Todos nós sabemos o que é bem e o que é mal. E ali começa a expiação e as provas. Também começa o resultado de uma semeadura que não tem volta. Vamos repetir, não sejamos ingênuos. O que nós semeamos de ruim, o que nós adquirimos, que seja um centavo, que não moralmente, que não legalmente, pagaremos. Tenhamos todos certeza disso. Para aproveitar essa reflexão do Zé, que eu queria fazer uma leitura, se vocês me permitem. Vamos lá. Que a gente encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 23 ao 26, que Jesus diz assim:
Portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Então, vem e oferece tua oferta. Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que teu adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém vos digo que de modo nenhum sairás dali até que restituas o último centavo. Então esclareça para nós, Cid, essa passagem tão linda. Ela vem praticamente autenticar o que estamos falando, o que o Zeca comentou, a Neivânia até agora. Então, o nosso momento é agora, é hoje, é já, para nos aperfeiçoarmos. Exatamente. Porque é muito claro que Jesus diz, nos reportemos na época de Jesus, né, que tudo era feito em oferenda, em oferta. Parece que as pessoas se livravam dos seus débitos, dando uma oferta para o altar e tal. E Jesus vem e adverte. Se estiveres indo, encontra o altar com uma oferenda, mas te lembras que alguém tem algo a se queixar de você, você fez algo de ruim para alguém, deixa a oferenda onde estiver, volta e reconcilia-te com essa pessoa enquanto estais a caminho. Ou seja, enquanto estais aqui com ele. Porque depois as coisas se complicam mais. Então ali é um chamado já de Jesus, né? E a gente sempre fala, o que seria esse, se você se lembra que tens algo em acertar com alguém? Às vezes é um pedido de perdão ou um perdão a ser dado. Então todas essas situações, e cada um de nós, como a gente fala sempre, dentro da nossa consciência, a gente já tem as condições de analisar o que a gente está em débito, principalmente nessa nossa existência. Então que reflitamos sobre isso. Se eu fiz mesmo que sem querer, mesmo que na inocência, na ingenuidade, ofendi alguém sem querer e tal, e esse alguém está machucado, magoado, vamos lá pedir perdão. Se alguém nos magoou, nas mesmas situações, talvez foi sem querer, foi uma situação inusitada, dê esse perdão. Reconciliemos-nos enquanto estamos a caminho. Porque essa reconciliação também é uma semeadura de paz, de harmonia, de querer mudar, de querer os laços se formarem de novo. Então, esse é o convite que Jesus nos faz. E nos alerta que, se não o fizermos, nós não sairemos da prisão até que não pagamos o último quadrante, o último centavo. Que nada mais é que a expiação que o Zeca leu, daquela leitura do Emmanuel, né? É a prisão que Jesus se refere o que é? É o corpo físico, às vezes debilitado pelas consequências do que nós semeamos no passado. Lembra que falamos? Da mácula, da mancha, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. Jesus nos disse também: amai os vossos inimigos. E os amigos espirituais vêm nos dizer: nós não amaremos um desafeto, um inimigo, como amamos algum familiar, mas não desejarmos o mal e ainda orarmos por ele, dá um sinal que a nossa inferioridade está sendo diluída, né, ao longo da caminhada. Estamos aproveitando a nossa encarnação para aprendermos a dignificar os nossos pensamentos, a nossa vontade. Temos assim a possibilidade não dos outros fazerem por nós, porque Jesus fez, os emissários dele fizeram, Chico Xavier, Madre Paulina, Irmã Dulce, né, todos eles fazendo com que nós pudéssemos aproveitar os seus ensinamentos. Todos eles felizes, né, vivendo como quase miseráveis, mas felizes, porque a estadia foi aqui. Chico Xavier publicou 412 livros, depois mais 80 do que ele trouxe do mundo espiritual foram publicados. São milhões e milhões de livros vendidos. Ele jamais aceitou um centavo sequer da venda desses livros. Jamais. Ele vivia com a sua pequena aposentadoria, né, para poder mostrar para nós que podemos fazer muito. Então, não estamos aqui para construir creches, hospitais. A maioria de nós não. Mas nós podemos fazer no nosso dia, ajuntar aquele papel no chão, que o Cid falou, né, abraçar alguém na rua. Vimos alguém às vezes com uma situação embaraçosa, podemos abraçá-lo, apertar sua mão e talvez transformar
o que seria um suicídio num prolongamento da sua vida. Cada um de nós pode fazer isso, né? Por isso, é importante ter uma religião, independente qual seja o nome dela, mas o que importa mesmo nisso tudo é eu praticar o que eu estou aprendendo. Não adianta eu ir num culto, numa missa, numa roda de evangelho. Eu vou lá dentro sou um santo, estou ouvindo, peço perdão, da boca para fora. Mas dentro eu saio daí, já vejo alguém fazendo alguma coisa, já estou falando mal. Já fico com raiva, já estou xingando. Então não adianta, você já está plantando coisa ruim novamente. É importante termos uma religião e praticá-la. Que não adianta só da boca para fora e por dentro o meu coração está cheio de ódio e mágoas. Eu tenho que aprender a me libertar. Quando eu me liberto, a carga dos meus ombros vão suavizando. E eu finalmente então aprendo a ser feliz. Porque a felicidade é isso, não é ter um carro novo, não é ter uma casa, um apartamento na praia. Isso são só instrumentos. A felicidade é poder encostar no travesseiro e dormir tranquilamente, pensar, que bom, não machuquei ninguém hoje, consegui fazer muitas coisas boas. Esse sossego, isto é felicidade. Nós temos que pensar nesses conceitos, realmente, o que é realmente a felicidade. Nós faremos um pequeno resumo, né? Veio que o programa passa muito rápido, né? Nós demandaríamos muitas horas para poder falar sobre provas e expiações. Afinal de contas, vivemos num planeta de provas e expiações. O planeta Terra é um grande pronto-socorro, um mundo escola. Nele habitam indivíduos que buscam a evolução moral e intelectual. Atualmente, a transição planetária está em vigor, comentamos antes, né? Vamos passar para um planeta de regeneração. O planeta está deixando o período de provas e expiações e se transformará em um mundo de regeneração. No livro Consolador, Emmanuel, o mentor dos trabalhos de Chico Xavier, e que já está encarnado, hoje está com 18 anos, né? Esclarece de maneira clara e didática o que é provas e expiações. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Dessa maneira, fica claro o entendimento. As provas são testes, oportunidades benditas concedidas por Deus, Pai de infinita bondade. Objetivam que o indivíduo vença suas más tendências e, na grande maioria das vezes, é o próprio indivíduo que as escolhe de acordo com as possibilidades. Já as expiações são impostas e decorrem de faltas cometidas pelo Espírito, por nós, sempre com o objetivo de auxílio e amor, visando a reeducação do Espírito. É bom que fique claro, Deus não pune nem condena, mas utiliza desse mecanismo, pois o Espírito não está apto a compreender o que lhe seria mais útil para o seu progresso e purificação. O Espírito Clarencio nos diz no livro Entre a Terra e o Céu que o desejo é manancial de poder. Então nós conseguiríamos tudo o que nós desejamos, talvez não nessa existência. Mas engana-se, diz eles, quem acha que nós, como homens e mulheres, só desejamos o bem. Muitas das coisas que nós queremos nos fazem mal. E nós usamos uma figuração simbólica e singela para dizer que ninguém daria uma faca para uma criança de 2 anos brincar. Assim é Deus com cada um de nós. Quando estivermos preparados, né, receberemos a carga emocional, espiritual, que nós precisamos para nos aperfeiçoarmos. E quanto menos revolta com as nossas dificuldades, mais próximo de Deus estaremos, mais consolo teremos e nossos mentores nos abraçarão com mais força. E aqui lá, o que nós chamamos de tragédia parecerá menos difícil de encarar, desde que a suportemos com resignação. Palavra também muito importante na nossa trajetória. Cid, 1 minuto e meio. Isso. Então, foi um programa muito, muito bom, muito esclarecedor, que nos traz, então, a certeza de que todas as dificuldades momentâneas e passageiras que acontecem... Tudo passa. Tudo passa. Como disse a Maria de Nazaré, o Chico Xavier. Então, tudo passa. Então, são dificuldades momentâneas, mas através da nossa fé, da compreensão
que essa dificuldade nada mais é que uma bênção de Deus para mim, que vai me tornar mais forte, vai atiçar minha fé, a minha coragem, a minha vontade. Então, a partir do momento que a gente sabe de todas essas coisas, a nossa vida também fica mais fácil. Abre-se horizontes novos, para novas reflexões, para novas decisões, para novos caminhos a serem tomados. Então, me despeço com essas palavras e muito obrigado por todos os amigos do Face, todos os ouvintes da Rádio Trentina, ao Zeca, a Neivane, a espiritualidade amiga que sempre está conosco, a Jesus, por tudo que Ele tem nos ofertado. E que todos tenham um bom dia, uma boa semana e uma ótima reflexão sobre o nosso assunto. Muito obrigada, pessoal, por essa linda manhã, por essa linda reflexão, que possamos suavizar nossos corações. Aproveitem para meditar, para refletir, para mudar pensamentos e sentimentos. Muito obrigada, Flores do Dia. Eu até ia lembrar. Lembrou do Flores do Dia no começo? Então nós agradecemos também todo o pessoal da equipe Trentina FM, é você que está nos ouvindo através da 98,3 e você que nos vê através do Facebook, essa oportunidade ímpar que Deus, pela sua bondade, nos concede, para que juntos esclareçamos e sintamos essa vibração positiva do Consolador tocando, né, o que nós temos de melhor. Aquela luz que clama por aperfeiçoamento, né, que nós não teremos paz enquanto não dignificarmos a nossa estadia pelo aprendizado. O Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos. O primeiro é amai-vos. O segundo, e não menos importante, é instruí-vos. E por que aprender? Aprendendo alguma coisa nova, estou mudando os meus pensamentos, que é a força mais poderosa do planeta. Do planeta não, do universo, né? Então, tudo que nós desejamos, nós conseguiremos. Então, que a nossa resolução básica seja a expansão do amor, da fraternidade e da caridade. E o nosso coração estará assegurado, né, no infinito tesouro da paz espiritual. Um beijo grande para todos vocês. Flores do dia, muita paz, muita luz. E até domingo que vem. Beijo grande para todos vocês. Vamos ouvir um pouquinho dessa música. Aleluia. Essa é pra você, tá? Por toda a minha vida. Obrigado, Cid e Neivane. Beijão para vocês que estão conosco desde o comecinho, né? Beijo grande para todos vocês. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. O Aldeia Felicidade volta domingo que vem.